Bom, primeiramente o H.G. Wells, ele é uma espécie de pai da geração dele, né? Porque ele fez a transição de ser um cara que trabalhava com, que escrevia sobre a evolução da humanidade, ele era um cara muito ligado à biologia, ele arriscava um pouco de genética no tempo que ninguém falava disso, e ele acabou trabalhando, levando todos esses conceitos, vamos chamar assim, de ciências que ele tinha para ficção científica. Então ele deixou um pouco de lado, ele criou um novo conceito, ele criou um novo jeito de se pensar num extraterrestre, um novo jeito de se pensar em como se fazer ficção científica sem ser o herói lutando contra os bandidos do espaço, que eram normalmente pessoas com roupas engraçadas que a gente vê, por exemplo, nos Zumbis da Estratosfera do Ed Wood, esse tipo de filme que ficou muito clássico. Então o H.G. Wells ele acabou criando, ele mudou um pouco esse conceito com o Guerra dos Mundos. Não, acho que um seguidor, né? Porque o Verne ele foi um grande visionário. O Verne levou o homem à lua, imaginou os luanitos, os homens da lua, que nada mais eram do que selvagens que viviam lá. Levou a gente para o fundo do oceano, quer dizer, ele imaginou toda uma vida no oceano. O Verne imaginou muita coisa que hoje ainda está difícil, mas a gente já está chegando. Então, o Verne foi muito um visionário. O que o H.G. Wells fez? Ele tentou unir todo esse conhecimento de ciência que ele tinha com essa visão do Júlio Verne para criar uma coisa mais crível. Tanto que a Guerra dos Mundos faz sentido até hoje, o trabalho dele é muito fundamental para a ficção por causa disso, por causa dessa mescla da base científica que existia na época com esse sonho que o trabalho do Verne tinha. Você parar para ver, o trabalho do Júlio Verne era muito fantasioso, tudo era muito fácil, as pessoas respiravam debaixo d'água com uma facilidade tremenda, o homem ia ao espaço sem nenhum equipamento, quer dizer, tudo era muito... dá para chamar até de ingênuo por um certo ponto. O H.G. Wells tirou essa ingenuidade na hora que ele trouxe marcianos para cá, que não tinham o menor escrúpulo, não eram humanoides, não tinham nada a ver com a gente, e só queriam destruir. Quebrou esse elemento, eu sou um humanoide parecido com você e quero o seu planeta. Né? O H.G. Wells acabou criando uma cisão aí, ele deixou a fantasia um pouco de lado e aproximou a realidade. Eu acho que é uma continuidade do trabalho. O mundo já não estava mais feliz com essa ficção, com essa coisa Arthur Conan Doyle, com essa ficção mais fantasiosa. Precisava de alguma coisa mais com o pé no chão. E foi aí que começou todo esse conceito que especialmente na década de 50, por exemplo, nós vimos muito acontecer, que os filmes de ficção traziam o conceito das grandes cidades, olhar para o futuro, ver como seriam as megalópolis, aquelas cidades com carros voadores, do que até hoje não se concretizaram, mas que era a visão da ficção científica na transição de 40 para 50. Utópico não, eu acredito que é bem o contrário. O futuro do H.G. Wells é um futuro muito duro, para ser sincero. Se você parar para ver o daqui a 100 anos, ele aposta numa guerra, eles criam uma guerra fictícia, que provavelmente era a Segunda Guerra Mundial, só que dessa guerra, em vez de olhar para o lado que aconteceu, óbvio, não tinha como saber, mas em vez de olhar para evolução que a guerra traria, que a parte tecnológica de saúde traria, como a penicilina, melhoria dos aviões e comunicações, ele resolveu, na cabeça dele, o homem regrediria. Então nós deixamos de ser uma sociedade civilizada para nos tornar uma espécie de bárbaros. Bárbaros que lutavam com tacapes, que queriam tentar voar novamente, voltar a tomar os céus. Então, utópico eu não diria, porque esse lado biológico que ele tinha, esse lado científico dele, dizia que a evolução da espécie deveria passar por algum cisma muito grande. E essa evolução, provavelmente, até onde dá para imaginar do H.G. Wells, a humanidade não sobreviveria muito bem, não. Pega a máquina do tempo, por exemplo. Passou tanto tempo, o que aconteceu? Criaram-se os Morlocks, que se alimentavam do que seria a nossa raça. Quer dizer, nós deixamos de apresentar a civilidade que nós temos hoje para nos transformar em raças mais
cruas, mais brutas. Então eu não vejo muita utopia ali não, embora daqui a 100 anos ele mostre um pouco disso, porque o filme você tem a parte da humanidade que regrediu, mas você tem aquele pequeno grupo de homens que imaginou um futuro melhor, que imaginou um futuro pacífico, um futuro tecnológico, um futuro de expansão. Ele vê as duas coisas, mas na maior parte do trabalho dele você vê claramente uma certa descrença no que o homem pode. Toca, só que de uma maneira muito pé no chão, né? Se você vamos focar especificamente no daqui a 100 anos. O homem, a tribo que ele começa a focar, primeiro ele mostra que o homem passa por uma espécie de praga, uma espécie da praga que nos atingiu, né, da peste negra. E aí as pessoas começam a matar essas pessoas que têm essa... a pessoa sai perambulando, ela fica meio alienada, ela sai da realidade onde ela está, ela pira, ela começa a andar por aí. O medo disso, e a gente vê um reflexo interessante disso hoje, é que o medo dessa pessoa com essa doença, com essa condição especial, por assim dizer, fez com que essa sociedade em regressão resolvesse da maneira mais simples possível. Pegou a doença, tiro. Então quando daqui a 100 anos mostra essa parcela da população contaminada com esse vírus, com essa doença que ninguém sabe muito bem de onde veio e para onde vai, eles começam a matar as pessoas, porque só assim aquela civilização sem médicos, com poucas condições, se encontrou para resolver. Assim como as casas de leprosos que existiam no tempo de Jesus, esse tipo de coisa. Você tira, lima isso da sua frente e vamos pensar no futuro, mas era um futuro tribal, né? As pessoas não tinham muito essa ideia de religião, vou buscar algo melhor, eu vou seguir o líder, porque o líder vai nos levar para uma melhoria. Já no Guerra dos Mundos, a parte religiosa entra bastante. O personagem principal se questiona a respeito de Deus, a respeito da função de Deus naquele momento, que é um momento em que a humanidade está prestes a ser extinta. Quem viu o filme também vai se lembrar, o padre, um dos momentos mais tocantes do filme, ele questiona, mas por que isso? Por que Deus não faz algo? E os marcianos limpam todo mundo, usam o famoso raio da morte, e mais nada acontece. Quer dizer, a humanidade estava entregue à sua própria sorte. E aí que entra a característica de biologia, a característica científica do H.G. Wells. Porque o que mata os marcianos é o próprio planeta, é a própria natureza do planeta. Então ele defendia muito isso. Ele era um defensor ferrenho dessa ideia. Então ele, até tempos depois, ele continuou falando dessa questão. Sim, é uma correlação que até hoje, outro dia nos cinemas, o Minzy, que é um filme de ficção para crianças, também trabalhou essa ideia de você ter necessário um renascimento. Por quê? O que essa terra que o H.G. Wells projetou é? É uma terra que teve a Segunda Guerra Mundial, ok, ele errou a previsão, o mundo não evoluiu como evoluiu, regredimos e tivemos um outro desenvolvimento, mas o que eles mostram é a tentativa de um novo recomeço, só que não aqui, porque esse grupo que criou, esse grupo que se manteve são, que se manteve tecnologicamente funcional e que pensava no bem do mundo, percebeu que a natureza humana não percebia isso, não percebia essa necessidade de mudança, não seria possível recomeçar com a cabeça daqui. Então eles precisavam de dois jovens intrépidos, uma espécie de... Pegaram o Flash Gordon e a namorada que moravam na super cidade, colocaram eles no canhão e não tiveram dúvida, eles queriam ir, lançaram eles para as estrelas. Agora, qual o futuro disso? Seria um futuro Isaac Asimov, por exemplo, em que esse casal vai dar início a toda uma era espacial num outro lugar e construir um império galáctico humano? Ou vai ser apenas uma tentativa desesperada de levar a sanidade para outro lugar? Porque o que o H.G. Wells mostra muito nesse filme é que a sanidade não existe. Mesmo na sociedade altamente tecnológica e pacífica, existe o sentimento de violência, de ciúme, de desejo de ter
tudo que todo mundo tem. Então, mesmo daqui a 100 anos, os últimos anos do filme mostram um declínio dessa sociedade perfeita que foi criada. Ela serviu no pós-guerra, mas depois disso ela se transformou no caos que nós temos hoje. Então, foi uma tentativa. Eu acredito que Adão e Eva pode ser, mas eu acho que uma tentativa mais de esperança do que de nascimento, que é o que Adão e Eva representam. Você pegar a cidade de Metrópolis e a cidade do futuro, no finzinho daqui a 100 anos, são cidades muito parecidas. Elas têm seus carros que voam, suas ruas em espiral, prédios gigantescos, tudo muito hermético. Então, nesse aspecto, é o que você disse, naquele momento era o que dava para fazer. Mas eu acho que nós éramos abençoados naquele tempo por essa falta técnica. Porque hoje tudo é de mentira, tudo parece de mentira. Naquele tempo você sabia, ficção científica era colocar a pessoa num canhão e disparar para uma outra estrela, algo que hoje é impensável. Marcelo Gleiser que nos desculpe, mas um canhão naquela época era o melhor que se tinha de ficção. Agora, tecnicamente, o interessante desse filme é que ele foi feito com atores de teatro, então era um outro tipo de interpretação, algo mais carregado, algo muito mais... uma coisa meio... Os 10 Mandamentos, num dos conflitos entre o Will Brynner e o Charlton Heston, eles praticamente estão encenando num palco. Aquilo não é um filme, é uma encenação, é um diálogo de teatro. E esse filme ele não requer muito efeito, porque os efeitos dele estão no momento da guerra, que ele cria uns tanques um pouco mais diferentes, algumas armas, alguns momentos, e nesse futuro. Porque toda a transição dessa Segunda Guerra Mundial criada até o futuro é feita com closes em pistões, em máquinas, em tubos de ensaio fervilhando para mostrar uma evolução, para mostrar uma melhora da condição técnica, enfim. Eles foram engenhosos, embora a edição não tenha colaborado, né? Porque a edição mostra tanto isso que chega uma hora e fica maçante. Ok, sabemos que nós evoluímos, vamos avançar um pouquinho. Mas dentro do que nós tínhamos na época, eles não usaram, por exemplo, animação stop motion como o King Kong usou, ninguém tentou usar massinha, quer dizer, toda a estrutura foi feita nos atores, num trabalho de design, de visual, de roupas interessantes, porque numa das passagens as pessoas vivem numa cidade destruída, por exemplo, Nuremberg, depois da Segunda Guerra, só que em vez de elas vestirem roupas normais, elas voltaram a usar casacos de pele feito com peles de animais, usam rifles, só falta ter tacape e alguém ter pena na cabeça. Tamanho foi a mudança, mas é um filme que trabalha muito mais o conceito do que necessariamente o efeito. Na época não dava, então o roteiro tinha que trabalhar. Naquela época o roteiro era fundamental, a gente sabe disso. O Guerra dos Mundos, por exemplo, o primeiro filme, a primeira versão do filme, se você for comparar com o que o Spielberg fez, são duas coisas completamente díspares, mas o efeito é o mesmo. O alienígena com aquele olho de televisão, né, aqueles 3 pontos de olho, que era azul, vermelho e verde, né, que é a cabeça do alienígena que eles pegam, dava muito mais medo naquela época do que esses tripodes absurdos que aparecem, destroem tudo, você nem vê eles direito, né? Eles acabam sendo parte da destruição, eles não são aquela criatura que dá medo. E daqui a 100 anos, o futuro dá medo. Esse é o ponto. Esse futuro que o H.G. Wells mostra ali, ele dá medo, porque imagina quem assistiu isso em 33, a Segunda Guerra estava vindo. E aí de repente você imagina que daqui 10 anos você poderia estar aí quando a guerra começou. As pessoas, quem assistiu, podia ter imaginado, nossa, nós vamos começar a usar pele de novo, vamos ficar todos doentes, vamos voltar e vamos ter que esperar alguém voltar para nos salvar. Por isso que eu digo que a religião acabou ficando um pouco de fora, porque ele não existe a coisa do vamos rezar para isso. Não houve como eu posso dizer, um fanatismo religioso como, por exemplo, no Planeta dos Macacos, quando os humanos sobreviventes passam a adorar a ogiva nuclear, que é o deus deles.
É uma relação diferente. Eles esperam que algo aconteça, só que eles esperam que a tecnologia faça isso, porque a grande esperança deles é voltar a voar. Porque voltar a voar significa reconquistar o que já existia, voltar a ter contato, a ver as coisas. E quando aparece o avião moderno do grupo pacifista, eles ficam em polvorosa, tentam matar, prendem o cara, quer dizer, reagem do mesmo jeito que reagiríamos hoje. Eu vejo assim, o clássico do gênero normalmente atende a umas 2 ou 3 características. Primeiro, ter sido visto por muita gente, ter sido um filme que influenciou. Daqui a 100 anos não teve essa abordagem, até pela montagem dele, pelo tipo de filme que ele é. Ele é uma previsão do futuro que o H.G. Wells fez. Se você parar e perguntar em qualquer convenção de ficção científica, o número de pessoas que viu esse filme é muito pequeno. Ainda mais, essa é a importância dele sair em DVD agora, para que a pessoa possa ver e entender que a produção da década de 30 tem sua relevância, que a ficção não é só ficar dando risada do Ed Wood. É voltar um pouquinho e também ver o que era feito, ver o tipo de efeito, trabalhar esses roteiros, como você disse, muito mais em cima de livros. Que eles eram... É engraçado, todo mundo tinha medo de Senhor dos Anéis, porque seria adaptação de um livro e ficaria maçante e tal. Aí deu certo. Pronto, agora é fácil adaptar livro. Isso já é feito há muito tempo. Você pegar A Máquina do Tempo também, do H.G. Wells, o filme do George Pal, é um filme absurdamente... Ele é assustador, ele é um pouco revolucionário e é uma adaptação quase fiel. É uma das adaptações mais claras que já fizeram por aí. Então, daqui a 100 anos, ele não atende a essas necessidades para ser um clássico. Ele é um filme importante, ele é um filme muito interessante para quem quer entender o que foi H.G. Wells. Ele é muito mais do que Guerra dos Mundos. Isso é uma coisa que é importante colocar, porque a Guerra dos Mundos, algumas pessoas, uns críticos ingleses até perguntam por que ele não colocou o nome do livro de A Guerra de Dorchester, que era a região onde ele morava, porque tudo era localizado. Ele escreveu como se o local onde ele morava fosse passar pela guerra, por essa invasão. E é uma baita de uma crítica política, uma crítica religiosa ferrenha, uma crítica de valores. E ele faz isso daqui a 100 anos. A diferença é que um ficou famoso, porque tinha ETs, porque tinha tudo, e o outro acabou se tornando mais um filme do gênero, mas ele vale a pena ser visto.